Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. E acho que na curta história de vida desse podcast, essa conversa nunca foi tão despretensiosa, porque nesse episódio eu não vou ficar fazendo uma análise a respeito de determinado gibi, de determinado personagem, não vou ficar fazendo um comparativo entre obras, não vou apresentar obras, desenhos, quadrinhos, filmes, nada disso. Eu vou fazer um relato, naturalmente a partir do meu ponto de vista, sobre uma época e um fenômeno daquela época, um fenômeno infanto-juvenil daquela época, que foi Cavaleiros do Zodíaco. E eu vou tentar, ao longo do vídeo, ao longo do podcast, não me referir como Saint Seiya, me referir como Cavaleiros do Zodíaco, porque foi a forma como fez sucesso aqui, era a forma que a gente se referia naquela época, ali em meados de 94, 95. E eu posso dizer que Cavaleiros do Zodíaco foi um fenômeno sociocultural infanto-juvenil que eu nunca vi igual depois. Antes, naturalmente, eu nunca vi igual, até porque eu era criança na época que foi lançado. Mas depois eu nunca vi igual. Acho que o que mais se aproximou disso foi Pokémon, ali na virada do século já, entre 1999 e 2001, mas com algumas características diferentes, até porque são, apesar do anime ter sido o estopim do sucesso de ambos, Pokémon ele se ancorava em muito mais coisa. Ele tinha tudo para ser um fenômeno cultural maior, foi e até meio que se prolonga, embora não com o sucesso daquela época, mas são coisas um pouco diferentes, apesar de ter uma semelhança, que é uma certa espontaneidade. E não é ingenuidade achar que o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco ou o sucesso de Pokémon foi espontâneo, é muito ingênuo. Mas todos chegaram aqui com além do lançamento do desenho animado, ambos chegaram ancorados aqui no lançamento de produtos, de brinquedos, com propagandas, ou seja, estava tudo pronto ali para fazer sucesso. Mas não teve por trás uma máquina como a Rede Globo, por exemplo. E para fazer um parênteses, para fazer, não um parênteses, mas assim, para mencionar pela última vez Pokémon, porque o podcast não é sobre isso, o episódio não é sobre isso. Pokémon chegou na Rede Record, passou o desenho animado, e aí veio junto o lançamento de brinquedos, de produtos, e se tornou um sucesso instantâneo. A Globo, para tentar concorrer, trouxe Digimon e tornou um negócio muito mais artificial. Por quê? Porque botou Angélica na abertura de Digimon, tentou colocar para Digimon, criou uma música própria de abertura para Digimon, que na cabeça deles faria muito mais sucesso. A Angélica cantava a música e ela aparecia dançando na abertura. Isso nunca aconteceu com um anime aqui no Brasil antes. Os programas da Globo, a Globo sempre foi uma programação dominante, começou a fazer piadas com Digimon. Então Cacete Planeta fazia piada com Digimon, Sai de Baixo fazia piada com Digimon, você via, sei lá, novelas, personagens infantis, etc., tinha menção a Digimon, quando na verdade tudo isso aí, se fosse para refletir, se fosse para fazer uma paródia com uma grande mania do mercado, com uma grande mania das crianças, na época essas piadas deviam ser sobre Pokémon, que era um sucesso comercial maior que Digimon, mas não, tinha uma diretriz ali da Globo para fazer isso com Digimon, porque a tentativa era fazer de Digimon um sucesso tão grande quanto Pokémon. Essa é a diferença na espontaneidade que eu falo. Então Pokémon foi mais espontâneo. Rebobinando, voltando para Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco teve essa espontaneidade, ainda que ela tivesse ancorada em todo um planejamento comercial para fazer o negócio ser um sucesso e vender brinquedo. Não era na Rede Globo. Se fosse na Rede Globo, com toda certeza esse sucesso teria sido muito mais forçado, se é que a Globo iria se tocar do potencial de sucesso. E isso era outra coisa que acontecia. A Globo era um canal que cortava a abertura dos desenhos animados, cortava o encerramento dos desenhos animados e muitas vezes cortava os próprios desenhos animados para se encaixar ali na programação. Quem sabe se Cavaleiros do Zodíaco tivesse sido lançado na Globo, nem tivesse sido um sucesso tão grande assim. Em vez disso, foi lançado
na Manchete e recebeu todo um tratamento especial que contribuiu muito para o sucesso do desenho animado. Enfim, isso foi 5 minutos aqui falando apenas para explicar a espontaneidade, o que eu entendo como espontaneidade no caso desse fenômeno em particular, a espontaneidade de um fenômeno de mídia. E eu acho que a espontaneidade ela foi fundamental para a mania que Cavaleiros do Zodíaco virou aqui no Brasil e que tem tudo a ver com essa história. Então o ano era 1994. Eu nunca tinha ouvido falar em Cavaleiros do Zodíaco até que um dia um amigo da escola, um xará que tinha o mesmo nome que eu, ou seja, então vamos chamar de Coelho também, Coelho Henrique, vamos dizer assim, eu sou o Coelho do Pântano e ele era o Coelho Henrique. E o Coelho Henrique um dia chegou para mim e fez: cara, tá passando um desenho dos signos na Manchete. Se referiu dessa forma. É um desenho dos signos, que os caras usam armaduras, que tem a ver com signos. Pô, que interessante. Eu nunca liguei para horóscopo, eu nunca fui dessas pessoas de achar, pô, meu signo é assim. Porque mesmo na infância tinha gente que achava isso, tinha muita gente que achava, pô, eu sou de tal signo, então tenho tais características e tal. Mas eu achava legal essa história do signo no sentido do símbolo ali, de cada um tinha um símbolozinho e tal. O meu era câncer, então era um caranguejinho. Pô, que legal. Falei como é isso. Aí deu uma visão geral ali e eu, tá, beleza, eu vou assistir essa parada. E eu lembro que o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco que eu assisti foi o terceiro episódio, quando Yoga chega na Guerra Galáctica e enfrenta o Hydra, né, que é o Nashi Ishi de Hydra, Nashi é lobo. Acho que é o terceiro episódio, não é isso? Então, se o cara tava me falando que era um desenho dos signos e ele já vinha assistindo há um tempo, possivelmente a gente estava numa onda de reprises ali da Rede Manchete. A Rede Manchete já estava numa de suas ondas de reprise, afinal de contas aquele era apenas o terceiro episódio. E eu lembro que eu não curti muito. E depois, isso eu assisti à tarde. Se eu não me engano foi à tarde. E depois eu estudava à tarde, mas se eu não me engano a Manchete passava ali por volta das 6 da tarde, 6:30 da tarde, era tempo de chegar do colégio. E depois eu assisti mais um episódio que também não me interessou muito, que foi o episódio em que Shun enfrenta Jabu de unicórnio, que na época era chamado de Capricórnio, né, por uma cagada ali da dublagem da Gota Mágica. Já na época eu achei estranho, fiz, porra, cavalo de um chifre é unicórnio, não é Capricórnio, mas enfim. Eu não assisti esse episódio todo, né? Esse episódio é o que, no final, o Ikki aparece, eu acho que é o 5º episódio. Eu não assisti o episódio todo, eu vi só ali as cenas de luta entre Shun e Jabu. Eu estava na casa da minha avó paterna quando esse episódio estava passando. Eu não sei porque eu estava na casa da minha avó paterna, eu não frequentava muito a casa da minha avó paterna, mas o fato é que eu estava lá, a TV estava ligada, eu botei na Manchete, eu acho que não tinha outras pessoas assistindo, eu achei ali um pedaço e também não me interessou muito. Eu sabia que aquele era um desenho japonês por causa das características dos personagens, os olhos grandes, porque o que é que acontece? Desenho japonês não era nenhuma novidade no Brasil. Passado por aqui desde os anos 60, dos anos 70, porque os japoneses têm uma grande indústria de produção e a TV brasileira ela sempre precisou preencher a programação, inclusive a programação infantil. Então certamente era um licenciamento barato. As TVs brasileiras elas ficam sediadas em grande maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro, duas regiões com um grande fluxo de migração de japoneses na época da diáspora japonesa, ou seja, duas regiões com um grande número de descendentes de japoneses, principalmente São Paulo, mas Rio de Janeiro também tem muito, assim como Pará também tem muito, assim como Pernambuco também tem muito, assim como Paraná também tem muito, mas enfim, o grande foco, o grande centro de imigração foi o São Paulo, e o Rio também recebeu muitos.
Então, provavelmente isso ajudava na negociação. Tinha empresas especializadas, tinha empresas de descendentes de japoneses que cumpriam com esse papel, né? A Sato Company, por exemplo, é uma delas. Então, o desenho japonês sempre chegou por aqui. E antes de Cavaleiros do Zodíaco, eu sabia que desenhos de olhos grandes eram desenhos japoneses, porque a minha tia foi a primeira pessoa a me dizer isso, uma das minhas tias. Ela disse: olha, esse desenho de olho grande assim é desenho de japonês. Eu não sei como ela ficou sabendo disso, como eu disse, como o negócio passa aqui no Brasil faz muito tempo, muito provavelmente essa informação chegou ao ouvido das pessoas e isso ficou até no imaginário popular. Então, quando eu estava assistindo o Cavaleiros do Zodíaco pela primeira vez ali e tal, eu vi que era um desenho japonês. Mas eu ainda não fazia ideia de que desenho japonês, de que anime, ele era um fenômeno cultural. Ele era uma expressão cultural japonesa que estava sendo exportada para o Ocidente, para a Europa e para as Américas. Mas então assisti esse episódio lá, assisti um pedaço desse episódio do Seiya com do Shun enfrentando o Jabu de Unicórnio e também não me apeteceu muito, não me interessou muito. Eu sempre gostei muito de desenho animado. Eu acho que a essa altura, por volta de 94, 95, o meu desenho animado era o Fantástico Mundo de Bob, que passava no SBT. Inclusive passava à tarde e para poder assistir eu deixava o videocassete programado para gravar no SBT ali no período da tarde, porque eu tinha aula nesse período. Então, até então, era um desenho que eu tinha assistido e tá, ok. O episódio seguinte que eu lembro de ter assistido é o episódio em que aparece o Cisne Negro. E ele enfrenta o Yoga ali no jardim da Fundação Grade, né, da Fundação Grado, da Fundação Kido. Tem uma luta ali entre o Cisne e o Cisne Negro, que é quando ali somos devidamente apresentados aos Cavaleiros Negros. Eles meio que já tinham aparecido ali na chegada de Ikki e eu não tinha visto. Então ali eu assisti esse episódio e eu acho que eu também não me interessei muito, assisti esse episódio até o final, ainda era um negócio que eu não conseguia entender direito. Eu acho que eu comecei a acompanhar Cavaleiros do Zodíaco de fato no episódio em que Seiya enfrenta o Pégaso Negro, em que Pégaso enfrenta o Pégaso Negro, que eu acho que é o 13º episódio. Por que eu acho isso? Porque o episódio que eu gravei em VHS, assisti mais de uma vez, ou seja, eu já estava viciado, já estava interessado em Cavaleiros do Zodíaco, foi o episódio em que Shiryu enfrenta o Dragão Negro, em que tem todo aquele banho de sangue lá, é um show de violência e tal, e naquele episódio você que é garoto e tá ali vê como Shiryu é foda, até porque Shiryu visualmente ele era um personagem muito interessante, a armadura dele verde lá com forma do dragão era muito bacana, o cabelo comprido dele era bacana, ele fazia aquelas poses de Kung Fu porque ele é assim no japonês, e isso era mais bacana que os demais personagens. Você via ali que ele tinha um quê de arte marcial, de Bruce Lee, de Kung Fu, coisa que os outros cavaleiros não tinham. Eu sei que a partir daí eu já estava devidamente convertido à mania Cavaleiros do Zodíaco, e eu passei a acompanhar fielmente, eu passei a gravar os episódios, eu passei a consumir tudo que vinha de Cavaleiros do Zodíaco. Eu ia me estender nessa questão de gravar os episódios, porque eu passei a programar fita para gravar. A Manchete ela tinha um tratamento muito interessante com Cavaleiros do Zodíaco, que ela passava de manhã e depois passava de novo à tarde, então eu assistia nos dois horários quando podia. Eu geralmente gravava um deles, eu acho que eu gravava só quando eu não podia assistir, mas aí quando eu gostava muito do episódio, eu mantinha esse episódio que eu falei da luta de Shiryu com o Dragão Negro, eu mantive ele em um VHS por muito tempo, que eu lembre. E claro que tinha as propagandas que mostravam os bonecos de Cavaleiros do Zodíaco. As propagandas elas não mostravam os Cavaleiros de Bronze, elas só mostravam os Cavaleiros de Ouro, que a gente sabia que existia, mas até então eles não tinham sido muito apresentados na série. Mas para frente a gente viu esses Cavaleiros de Ouro, só que esses bonecos não se encontravam em lugar algum para comprar. E aí no meio dessa febre que estava surgindo, que era Cavaleiros do Zodíaco, veio a revista Herói. Na banca de revistas, a gente vasculhando lá,
a banca de revistas, quem gostava de gibi, quem gostava de comprar certas coisas. A criançada na minha época gostava muito de gibi em geral, gibi da Disney, gibi de super-herói, enfim. Então apareceu lá uma revista com Cavaleiro do Zodíaco na capa, uma revista chamada Herói com Cavaleiro do Zodíaco na capa. O cara via, porra, o que é isso? Herói, tem um Seiya aqui na capa, a primeira edição tem um Seiya. E aí a gente comprou a revista e a Herói passou a fazer parte desse fenômeno cultural que era Cavaleiro do Zodíaco, porque ela era muito dedicada a Cavaleiro do Zodíaco. Depois, quando eu fizer gravar um podcast sobre a Herói, eu posso fazer um pouco melhor esse levantamento, mas boa parte das edições da Herói, elas tinham um destaque de capa para Cavaleiro do Zodíaco. Relembrando aqui de cabeça, nas 10 primeiras edições da Herói, Cavaleiro do Zodíaco foi capa da 1, da 2, da 4, da 5 foi? Não, da 5 não foi. Da 1, da 2, da 4, da 6, da 7, da 8 e da 9. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ou seja, das 10 primeiras edições, 7 foram capas de Cavaleiros do Zodíaco. A capa da 3 foi Super-Homem, a capa da 5 foi X-Men e a capa da 10 foi programação japonesa em geral, que tinha um destaque ali na capa para Tokusatsu, acho até que era Power Rangers, o destaque da capa, os Zords, não lembro, mas enfim, era uma edição dedicada à programação japonesa em geral, sem falar de Cavaleiros do Zodíaco. Então a Herói, ela se ancorou muito no fenômeno Cavaleiro do Zodíaco, e apesar do fenômeno Cavaleiro do Zodíaco ter ajudado a estabelecer a Herói, eu acredito que isso foi uma via de mão dupla. Eu acredito que a Herói também ajudou a estabelecer o fenômeno Cavaleiro do Zodíaco, porque era uma época que a gente não tinha internet, então a gente não tinha onde procurar informação. A Herói trazia essa informação, muitas vezes uma informação não tão de qualidade assim, que conste e que isso não sirva para desmerecer a Herói, porque era uma época que muito provavelmente mesmo para eles era ruim de conseguir todas essas informações. Num podcast antigo do Zé Roberto Pereira, o antigo editor da revista Animax, ele chega a comentar que a Herói era um fenômeno porque os caras tinham informação de Cavaleiro do Zodíaco e ninguém mais tinha essa informação, eles não faziam ideia de onde eles conseguiam essa informação. Então a Herói tinha bastante informação, muitas delas equivocadas, como eu falei, mas a gente também não tinha como saber isso na época. E a Herói, ela seguiu Cara, fez um barulhão, um carro aqui passando aqui na rua, espero que não tenha sido captado, mas enfim. A Herói, ela assumiu uma prática que depois veio a ser muito criticada, mas que na época fazia toda a diferença, que era contar o que ia acontecer. Então, por exemplo, o Mestre Ares, que na verdade deveria se chamar de Mestre Arles, e até em alguns momentos na dublagem, a dublagem era meio confusa, às vezes chamava de Arles mesmo, mas enfim. A gente nunca tinha visto o Mestre Ares sem máscara. A primeira vez que ele apareceu sem máscara no Brasil foi numa edição da Herói, a edição número 11. Era matéria de capa da Herói e dizia: esta é a máscara este é o rosto do Mestre do Mal, ou tiramos a máscara do Mestre do Mal, revelamos a face do Mestre do Mal, alguma coisa assim. Então a primeira vez que ele apareceu sem máscara foi na Herói. Enquanto os Cavaleiros de Ouro eles eram um mistério para a gente ainda, porque eles ainda não tinham aparecido muitos, só alguns que tinham aparecido. O Leão tinha aparecido, a Herói de Leão tinha aparecido, Máscara da Morte de Câncer tinha aparecido, Chakra de Virgem tinha aparecido, mas até então não tinha muita pista do que era e tal. A Herói trouxe ao longo de algumas edições, eu acho que foram as edições, se eu não me engano, 13, 15, 17, uma ficha dos Cavaleiros de Ouro, 4 Cavaleiros por edição, se eu não me engano foi isso. Ou não, eu acho que eram 3 Cavaleiros por edição, ou eram 4 mesmo, mas enfim. Então tinha fotos ali dos Cavaleiros de Ouro, a gente via como era a armadura, a gente que nunca tinha visto, a não ser pelos brinquedos, e eu já volto à questão dos brinquedos, mas os brinquedos também não revelavam muita coisa, né? Tinha uma foto ali de capa, que não era uma foto completa, e dentro tinha um boneco que era uma coisa diferente. A gente nunca tinha visto no anime, tinha ali foto de como era no anime. E aí na edição 19, por exemplo, a Herói botou na capa Mortos, falando sobre a batalha contra o Mestre Ares. Inclusive eles usam uma foto que é da batalha de Poseidon na capa, mas botou lá na capa Mortos. E será que a batalha com o Mestre Ares vai levar os Cavaleiros a um fim?
E aí isso deixou a criançada pirada. Porra, os cavaleiros vão morrer, que história é essa? Por mais que a gente já tenha visto fotos e imagens do futuro deles enfrentando outros inimigos, que a gente sabia que era depois do Mestre Ares. Mas enfim, causou esse suspense. Então a Herói foi parte desse fenômeno e ajudou o fenômeno. A Herói deve muito a Cavaleiros do Zodíaco, porque Cavaleiros do Zodíaco estava ali na hora certa para a Herói fazer sucesso. A gente não tinha uma revista daquele estilo, uma revista infanto-juvenil, uma revista informativa sobre cultura pop que fazia tanto sucesso. A Herói era praticamente uma Veja para a garotada, uma Veja para quem gostava de cultura pop. A gente até então nunca tinha tido uma revista de sucesso dessas, né? Tinha tido outras revistas informativas, mas nenhuma tinha feito sucesso como a Herói. A Herói era semanal, cara. A Herói vendia muito, vendia bastante, tinha tiragens gigantescas. Eu não morava em um grande centro como São Paulo ou Rio de Janeiro, e em qualquer banca da cidade que eu chegasse ia ter várias edições da Herói, porque vendia muito. Então a Herói deve muito a Cavaleiros do Zodíaco, mas Cavaleiros do Zodíaco certamente deve a Herói também, porque a Herói ajudou a alimentar a mania. A Herói ajudava a alimentar o fã. E logo na primeira edição da Herói, tem uma foto de algumas miniaturas, de alguns bonecos de Cavaleiros. E os bonecos é o que a gente não queria, é o que a gente queria. Tinha propaganda na TV, mas a gente não tinha acesso aos benditos brinquedos, porque não tinha em lugar nenhum para vender. E na impossibilidade de ter os bonecos, o meu colega Xará, o meu colega de classe que era o meu Xará, o Coelho Henrique, como eu já falei, ele fez uns bonecos de papel, cartão, papelão. Ele saiu montando lá ele fez ali uma amálgama, uma liga de papéis e fez os bonecos dele. O pessoal gostou e eu disse, cara, eu vou fazer os meus. E aí eu fiz a mesma coisa, eu copiei a ideia dele e comecei a fazer uns bonecos de papel para brincar. Até então meus brinquedos preferidos, a minha grande mania naquela época, muito possivelmente era Lego e talvez Playmobil também. E aí tem alguns outros brinquedos, né? Tinha, sei lá, comandos em ação, tinha alguns genéricos do comandos em ação, tipo SOS Comandos. O meu comando em ação preferido era o Senhor dos Répteis lá, o Croc Master, porque vinha com um crocodilo, com um jacaré. Mas como o Cavaleiros do Zodíaco tinha virado a grande mania e a gente queria mesmo era brincar de Cavaleiros do Zodíaco, não tinha bonecos de Cavaleiros do Zodíaco, eu comecei a fazer lá os bonequinhos de papel. E quando chegou o fim do ano, começou a vir uma leva de Cavaleiros do Zodíaco por causa do Natal. As lojas perceberam que elas iam faturar muito com aquilo ali. E foi aí que eu ganhei o meu primeiro Cavaleiro do Zodíaco, que foi o Shiryu, que até então era meu personagem preferido. Foi numa loja pequena da cidade, isso é curioso. Foi numa loja pequena, num shoppingzinho de multimarcas, que tem aqueles cubículos, que as lojas são em formato de cubículos, que muitas vezes faz revenda de fábrica, essas coisas. Tinha uma loja lá, uma importadorazinha, que tinha um boneco, o Shiryu da Bandai. E logo mais eu vou explicar porquê da Bandai. Mas eu acho que eu não cheguei a comentar o thumb desse vídeo. Eu cheguei a comentar, não lembro. Eu comentei numa gravação que eu acabei interrompendo. Então depois dessa que eu comecei, acho que eu não cheguei a comentar. O thumb desse vídeo é o boneco do Seiya, a figura de ação do Pegasus da Bandai, que foi o último Cavaleiro do Zodíaco que eu comprei já depois da mania, e é o único que eu tenho hoje, e eu já explico a origem dessa figura aí que eu tenho até hoje. Estou até olhando para ele aqui. Então a minha mãe estava nessa loja, na verdade eu acho que eu fui avisado de que nessa loja tinha, e aí eu pedi para minha mãe passar lá, ela passou lá, comprou para mim de presente, só que o boneco veio com um pequeno problema. Ele estava incompleto, faltava o escudo, veio com uma peça faltando, sabe-se lá por quê, e justamente o escudo, que é talvez a peça mais importante da armadura de Shiryu, talvez não, a mais importante, até porque quando o escudo quebra, etc, ele tira o restante da armadura. Pô, sem escudo isso aqui não serve mais pra porra nenhuma, e tira a armadura lá, desculpa dele lá pra ficar sem camisa, parece um personagem de novela das 7. Mas enfim,
E aí eu fiquei puto na época, etc. Mas, enfim, é o que tem. Então, só tem tu, vai tu mesmo. Então ficou o Shiryu sem o escudo e até tinha uma função nisso para eu brincar com o boneco, porque como tinha essa história do Shiryu de vez em quando quebrar o escudo, que ele usava muito o escudo era muito poderoso, mas sempre tinha alguém mais poderoso, isso acabava virando ali um elemento na brincadeira. Foi o meu primeiro boneco, o boneco do Shiryu, na minha opinião, é um dos mais legais. Eu só estranhei a armadura, que eu pensei, porra, a armadura do Shiryu não é essa, a armadura do Shiryu tem aquelas garras aqui pra lateral do ombro, né, essas garrinhas pequenas. E aí um amigo meu, ele fez, não, cara, isso aí é o Shiryu com armadura de prata. Sim, porque aquela armadura que os Cavaleiros do Zodíaco começaram a usar a partir da fase de Asgard, que são as armaduras reformadas lá por Mu, com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, teve um grande boato aqui no Brasil de que elas eram armaduras de prata, de que os Cavaleiros de Bronze tinham sido promovidos a Cavaleiros de Prata. Não sei como surgiu esse boato, inclusive a própria revista Herói, já cuidou de desmentir esse boato, fez, não, cara, não existe isso, são Cavaleiros de Bronze, são armaduras de bronze ainda, mas enfim. Então, essa armadura aqui é diferentona e tal, e o amigo meu fez, não, cara, isso é o Shiryu com armadura de prata, você tá vendo aqui, ó, na capa, isso aqui é o Shiryu aqui desenhado, cara. Beleza, tem razão. Depois eu vi que todos os outros bonecos que estavam sendo lançados, eles tinham essa armadura, porque por alguma razão a Bandai priorizou o lançamento dos bonecos com essa armadura aqui no Brasil, nessa primeira leva. A gente até depois conseguia por outras vias os bonecos com as armaduras tradicionais da primeira fase, digamos, de Cavaleiros do Zodíaco, digamos assim. Já vou falar sobre isso. Mas então beleza, ficou. E aí começaram a vir bonecos em todas as lojas. A Americanas uma vez fez um grande lançamento de bonecos, todos Cavaleiros de Ouro, só eram Cavaleiros de Ouro. Cara, se você entrasse nas Americanas nessa época, era um pandemônio, era um inferno. A seção infantil das Americanas, as Americanas separaram um corredor infantil só para Cavaleiros do Zodíaco. Você via caixa no chão, caixa aberta, boneco jogado, peça de armadura para lá, peça de armadura para cá. Porque o grande diferencial desses bonecos na época era o fato dele ter as armaduras de metal. Isso inclusive era dito na propaganda que passava na manchete. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal, então você montar ali a armadura do boneco, isso era um grande diferencial. Isso era algo que a criançada nunca tinha visto em boneco. Para quem estava acostumado só com comandos e ação, aquilo era um grande fenômeno. E quando você entrava na Americanas lá, que estava tendo esse saldão de Cavaleiros do Zodíaco, essa liquidação de Cavaleiros do Zodíaco, você via um monte de caixa jogada, aberta pelo chão, um monte de crianças e de pais lá procurando, comprando, crianças chorando, criança brigando por boneco. Não, eu quero esse aqui, eu quero esse Libra aqui, esse Libra é o último, Libra é meu signo, não, mas eu quero porque eu gosto de Libra, porque não sei o que é o cavaleiro que vem mais peça, blá 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 blá. Era uma loucura, porque eram as primeiras unidades que estavam sendo distribuídas. Depois, Cavaleiros do Zodíaco passou a chegar em tudo quanto é loja, inclusive em versões pirata, que talvez a marca mais famosa das versões pirata é a versão chamada Saint Fighter. É por isso que eu falei, era o Shiryu da Bandai, etc. Porque a partir desse momento, Bandai se tornou uma marca de status. Tinha os Cavaleiros da Bandai, e tinha os Cavaleiros pirata, tinha os Cavaleiros falsificados que a criançada gostava do mesmo jeito, até porque a qualidade era próxima. Não era igual, os da Bandai eram mais bem feitos, mas a qualidade era bem próxima e se via para a criançada brincar. Então chegou um momento assim, que andando pelo centro da cidade, passando pelas lojas do centro da cidade, você olhava para o lado, em toda vitrine de loja tinha boneco de Cavaleiros do Zodíaco, até de loja que não era especializada em venda de brinquedos ou de produtos desse tipo. Loja de roupa, sei lá, quando você vinha, tinha lá, eles estavam vendendo Cavaleiros do Zodíaco também. Toda loja estava vendendo Cavaleiros do Zodíaco, porque a mãe estava andando com o filho dizia, olha, aqui tem Cavaleiros do Zodíaco, eu quero comprar. Aí a mãe ia lá e entrava, porque era um grande fenômeno comercial. Como eu falei, toda criançada queria aqueles malditos bonecos com armadura de metal. E eu passei a pedir em todo e qualquer aniversário, em Dia das Crianças, em Natal, eu tive a sorte de ter vários
Eu tive a sorte de ter muitos parentes que faziam parte do meu convívio, porque a minha família, o meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, não tinha tantas condições assim. Minha mãe não trabalhava, meus pais eram separados, e mesmo com a separação minha mãe não trabalhava. Então meu pai, ele sustentava duas casas, ele tinha dois empregos para sustentar duas casas. Então as condições financeiras não eram muito boas, não eram ruins, mas não eram muito boas. Mas eu tinha mais alguns parentes que podiam ajudar. Eu tinha minha avó, que tinha uma condição financeira melhor, eu tinha minha tia. Eu costumo dizer que minha tia e minha avó, elas são minhas mães também, porque elas davam muita atenção a mim, embora eu morasse com minha mãe, embora eu passasse uma parte do tempo na minha casa. Isso até dá para eu falar sobre em outros podcasts e tal, porque tem algumas coisas engraçadas, que eu passava boa parte do meu dia sozinho em casa. Mas enfim, então eu ganhava presentes de todo mundo, e eu passei a pedir sempre Cavaleiros do Zodíaco como presentes. O resultado disso é que eu tive muitos Cavaleiros do Zodíaco, entre falsificados e da Bandai. Falsificados é foda, é meio feio esse termo, né? Entre os originais da Bandai e os paralelos eu tive vários Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Eu cheguei a ter 11 dos 12 Cavaleiros de Ouro, não simultaneamente. O único Cavaleiro de Ouro que eu não tive foi Chakra de Virgem. Todos os outros em algum momento eu tive. Eu nunca tive os 12 simultaneamente. Até porque é aí que vem outra característica desse fenômeno cultural. As crianças passaram a levar os bonecos para o colégio. A gente levava os nossos brinquedos, os nossos Cavaleiros do Zodíaco para o colégio. Quando chegava na hora do intervalo, era uma porrada de criança andando com caixa de Cavaleiro do Zodíaco. E aí vinha alguém pedia para ver, vinha alguém pedia para montar, pô, monta aí, deixa eu ver e tal. E a criançada fazia muito escambo. Um que eu lembro, eu fiz isso várias vezes, mas dois que eu lembro, na verdade, um deles foi um cara lá no colégio, chamado Leopoldo. Eu tinha um Cavaleiro de Sagitário, ele tinha Touro, e eu troquei Sagitário por Touro. Eu estava interessado no Cavaleiro de Touro porque a modelagem do boneco era um pouco diferente, porque como o Cavaleiro de Touro, como Aldebaran de Touro, nosso querido Cavaleiro Brazuca, nosso Zuca do Zodíaco, como ele era mais alto, o pé do boneco, porque os bonecos de Cavaleiro do Zodíaco eles tinham basicamente a mesma modelagem, mudava só a cabeça, para ficar ali parecida mais ou menos com o personagem. Então, para que Touro fosse maior que os outros, botaram um pé diferente nele, era uma espécie de bota, então ele ficava maior que os outros. Eu estava interessado nisso aí, eu quero uma variação legal aqui. E aí eu troquei o Sagitário por Touro. Esse foi um dos escambos que eu lembro que eu fiz. E o outro foi... eu lembro que eu troquei Sorrento de Cirene por algum outro cavaleiro com um primo meu. Mas não lembro qual era o outro cavaleiro dele. Qual foi o cavaleiro dele. Cara, não lembro se foi Shiryu, mas enfim. O fato é que isso acontecia muito. Eu cheguei a trocar 3 Cavaleiros do Zodíaco, eu disse que eu nunca tive os 12 de ouro simultaneamente, mas eu cheguei a ter vários simultaneamente. Sei lá, eu acho que o maior número de Cavaleiros do Zodíaco que eu tive de uma vez só foi 7. Entre Cavaleiros de Bandai e paralelos, né? Entre os brinquedos de Bandai e os paralelos, eu cheguei a ter 7. E eu cheguei a trocar, acho que 3 Cavaleiros do Zodíaco num Master System 2, com várias fitas. Entre elas, Alex Kidd em Shinobi World, que é uma das minhas preferidas. Eu acho que assim, a grande vontade dos fãs era ter aqueles cavaleiros com a armadura da primeira fase. A gente encontrou alguns no mercado, eu tive um Seiya com essa armadura, mas ela era toda dourada. Eu já vi gente que teve esse mesmo Seiya com a armadura toda dourada, só que de quebra a roupa era preta. Porque esses bonecos paralelos, esses bonecos não da Bandai, eles não respeitavam muito digamos, as características originais dos brinquedos, dos personagens. Então era muito comum você ver esses bonecos com as armaduras todas douradas. Depois até tem algo que justifica isso, que é o fato das armaduras de prata, das armaduras de bronze elas ficarem douradas lá na fase de Poseidon. Mas eu não sei se foi exatamente isso que fez com que os bonecos Seiya, Shiryu, Shun, Yoga aí, que fossem vendidos com armaduras douradas.
principalmente as armaduras da segunda fase. Só para constar, eu disse que eu tive um Seiya com a primeira armadura que era dourada, que não deveria ser prateado, mas era dourada, mas ainda assim o mais comum era você encontrar a segunda armadura, a armadura da tiara, das ombreiras maiores. Os piratões, os paralelos, eles eram muito comuns que essas armaduras fossem douradas, talvez porque, sei lá, quem estava falsificando. Brinquedo paralelo era muito comum ser de Hong Kong, vinha através de Hong Kong, né? Talvez lá o pessoal de Hong Kong que produzisse esses brinquedos, eles vissem os Cavaleiros de Ouro, então, pô, o Cavaleiro do Zodíaco é dourado e produzia tudo dourado. Talvez fosse para baratear a produção, pô, vamos fazer tudo dourado aqui, que é para ficar mais barato. A armadura desses cavaleiros se estragava muito rápido, mas enfim, eram os brinquedos que tinha, e todo mundo queria os primeiros, os Cavaleiros do Zodíaco de bronze com as primeiras armaduras. E uma vez eu consegui o Shiryu com a primeira armadura verde. Eu tive ele com a primeira armadura dourada já, eu até tentei pintar de verde, ficou uma desgraça, eu lavei, consegui preservar o bicho, e em um belo momento eu consegui um Shiryu com a primeira armadura verde, paralelo, não era da Bandai. Mas foi um fenômeno, todo mundo ficou, porra, que foda, onde é que tu conseguiu isso? Aí eu falei o local que eu consegui, uma loja lá na minha cidade, uma loja bem longe, que eu por acaso tinha ido lá uma vez com a minha família, com a minha avó e minha mãe, que a minha avó todo dia saía para fazer feira e muitas vezes minha mãe ia, e aí eu passei aí para ficar perambulando pela cidade para ver se eu encontrava o Cavaleiro do Zodíaco em algum lugar. Uma vez fui lá, tinha lá, eu, pô, vó, ó, compra isso aqui e tal, aí minha avó, pode levar. E aí eu tive esse Shiryu, falei outras pessoas, eu acho que outras pessoas foram lá e pegaram, e por muito tempo essa foi a pérola da minha coleção, até que, enfim, depois eu já comento o destino dele. E eu lembro que uma grande dificuldade era encontrar o Seiya da Bandai. Ninguém encontrava o Seiya da Bandai, todo mundo que tinha Seiya só tinha o Seiya paralelo, o Seiya da Saint Fighter com a armadura dourada. Não se encontrava o Seiya da Bandai em lugar algum. Sempre que tinha saldão, sempre que tinha que as lojas americanas, por exemplo, quem fazia muito saldão, tinha uma loja na época também chamada Lobrais, lojas brasileiras, ela também recebia grandes quantidades. Você tinha Shiryu, você tinha Yoga, você tinha Ikki, você tinha Shun, mas você não tinha o Seiya da Bandai. Curiosamente, esse era um grande uma grande ausência, uma grande falta no mercado. Nunca entendi porquê, nunca soube porquê, nunca ouvi nem boatos de porquê. Fico imaginando que é porque o Seiya vendia muito, mas pô, como é que pode? O Seiya vendia muito, às vezes eu via, né, propaganda americana, olha, amanhã em todas as lojas americanas do Brasil vai ter uma distribuição do Cavaleiro do Zodíaco. Eu chegava lá no outro dia, tinha tudo, mas não tinha Seiya. Não é possível que todos os Seias tivessem acabado. Enfim, não faço ideia do porquê. Mas esse fenômeno ali resistiu por todo o ano de 1995, e eu tive tanto Cavaleiro do Zodíaco, e eu ia com tantos Cavaleiros do Zodíaco para o colégio, que o meu apelido lá no colégio virou Cavaleiros do Zodíaco. Beleza, não era só eu, como eu disse, era a criançada toda que fazia isso, mas alguns pentelhos lá. Eu lembro até que tinha um cara chamado Sócrates, que foi um cara que começou a me chamar assim. E olha que ironia, o cara tinha nome grego, parece o nome do Cavaleiro do Zodíaco, mas enfim, acabou sendo um apelido que pegou. E para vocês entenderem o fenômeno que era a venda de bonecos de Cavaleiros do Zodíaco, eu lembro que teve um wiki muito parecido com os brinquedos da Bandai, muito fiel ao original, inclusive com a caixinha que abre, que a tampa levanta para você ver o boneco sem precisar abrir a caixa, que era uma característica que só os bonecos da Bandai tinham, os paralelos, os da Saint Fighter e de outras marcas. Você tinha que abrir a caixa e puxar o isopor onde o cavaleiro ficava para poder ver. Eu consegui isso num vendedor de rua. Tinha um vendedor na rua que ele estava com a pilha de cavaleiros. Eu estava com a minha tia, fiz, olha tia, compre isso aqui para mim e tal. Acho que foi algum presente, alguma coisa assim. E aí ela comprou. E muita gente achava que era o wiki da Bandai. Dizia, pô, isso é o wiki da Bandai. Eu fazia, não, cara, isso não é Bandai. Parece, porque a tampa levanta, mas não é. Então foi um fenômeno estrondoso em 1995, e se isso era na minha bolha, se isso era ali no colégio onde eu estudava, pô, imagina em outros locais, imagina
entre quem tinha mais condições financeiras de ter tudo. Às vezes a gente via gente que tinha tudo, às vezes tinha um boy riquinho que tinha todos os cavaleiros de ouro. Era fenomenal o negócio. Todo mundo que eu conhecia tinha um ou outro boneco de Cavaleiro do Zodíaco. Pô, tem um boneco tal. E às vezes acontecia o escambo que eu falei, alguém dizia, pô, tem um boneco tal, tu não quer trocar comigo? Aconteceu um fenômeno social, que era você conhecer outras pessoas por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Então você você acabava conhecendo, olha, fulano de tal ali tem tal boneco, vai lá falar com ele. Eu chegava lá, e aí, cara, você tem tal boneco, deixa eu ver aí como é que é. Aí o cara ia mostrava aqui, olha, o Poseidon e tal, lançamento novo, aquela armadura lá brilhante, laranja, bonita, lá dos Marinas, pô, que legal. E acabou sendo Cavaleiro do Zodíaco acabou sendo uma grande rede social, antes da rede social existir. Inclusive interurbana, porque a Herói passou a publicar cartas de fãs que queriam se corresponder. Pô, diz, ó, fã do Cavaleiro do Zodíaco aqui, quer corresponder comigo, sou fã do Cavaleiro tal, etc e tal, e botava lá o endereço. Eu nunca fiz amigos através dessas cartas, amigos em outras cidades. Eu até usei sessão de correspondência de cartas quando mais velho, em outras ocasiões, em revista de música, etc. Mas enfim, estava lá, Cavaleiro do Zodíaco lá como parte desse fenômeno. Em 1995 aconteceu para mim o que foi uma tragédia pessoal, que foi a Rede Manchete sair do ar na cidade em que eu morava. Então eu parei de assistir Cavaleiros do Zodíaco. A gente não tinha episódios de Cavaleiros do Zodíaco em VHS, tinham sido lançados 4 VHS, porque como eu disse, Cavaleiros do Zodíaco estava em todas. Cavaleiros do Zodíaco teve bala, que tinha figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco, que eram as balas Zung. E aí teve muita bala e chiclete que também tinha figurinhas de Cavaleiros do Zodíaco, provavelmente não licenciadas. As balas Zung eram licenciadas, tinha propaganda no intervalo das exibições de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, porque o Cavaleiro do Zodíaco, o espaço tinha sido cedido à distribuidora que estava lançando, o espaço era dela e todo o comercial, todo aquele intervalo comercial ali era dela. Ela comprou aquele espaço e o que passava no intervalo comercial era dela, e tinha lá propaganda de vários produtos relacionados a Cavaleiros do Zodíaco, inclusive chiclete, bala, que eram as balas Zung, que vinham com figurinhas. Aí teve álbum de figurinha. O álbum de figurinha foi um fenômeno, porque muitos dos personagens ainda não tinham sido lançados no desenho, então a gente conheceu vários personagens através do álbum de figurinha. E aí teve trilha sonora lançada com CD, fita, disco, uma trilha sonora horrível, mas que na época a criançada adorou. Se a gente for olhar hoje, era uma trilha sonora lá infantil, um negócio meio Sandy Júnior, que inclusive eu já ouvi gente dizendo que muita gente achava que essa música era cantada por Sandy Júnior. Eu nunca conheci ninguém que achasse que a maldita música era cantada por Sandy Júnior. A gente só não sabia quem era o nome do autor, parece que era uma dupla lá infantil, Luan e Vanessa, se eu não me engano, lá o nome da dupla. Mas enfim, mas era uma música lá no estilo Sandy Júnior e tal, uma música horrenda na minha opinião, mas que na época a criançada gostava, e aí eles fizeram várias músicas, e aí a distribuidora passou a colocar a música nos episódios, tirando a trilha original. Você vê a trilha original muito mais legal, mas enfim, esse CD vendeu horrores, o VHS vendeu horrores, o disco vendeu horrores. E aí na carona da revista Herói vieram várias revistas temáticas também, colocando Cavaleiros do Zodíaco na capa para vender mais. O fenômeno de fanfiction, o fenômeno de fanfics começou a chegar através de Cavaleiros do Zodíaco, com muita revista publicando fanfic, algumas delas sem dizer que aquilo era fanfic, e aí parecia que eram informações oficiais. Por exemplo, a revista Heróis do Futuro, no número 11, se eu não me engano, disse uma entrevista com os Cavaleiros do Zodíaco, e aí pôs uma ficha dos Cavaleiros do Zodíaco, que dava sobrenome a cada um dos cavaleiros, e isso nunca foi oficial. Os Cavaleiros do Zodíaco não tem sobrenome. Então, um que eu lembro, por exemplo, é o Seiya Ogawara, e o de Shun-Ikki, que é Shun-Ikki Amamiya, e eles foram lançados, e a revista colocou isso como se fossem dados oficiais, mas na verdade isso era uma fanfic francesa, que por alguma razão chegou às mãos dos editores da Heróis do Futuro. Então era um grande fenômeno, estava por toda parte, e não tinha como evitar Cavaleiros do Zodíaco. É por isso que eu disse, na verdade eu botei isso na descrição aqui do vídeo, quem era pré-adolescente e adolescente nessa época e não gostava de Cavaleiros do Zodíaco estava por fora.
Porque você ligava a TV, estava passando propaganda de algum produto relacionado a Cavaleiro do Zodíaco, mesmo fora da manchete. Aí você ia na banca de revista, você via uma porrada de revistas sobre Cavaleiros do Zodíaco, você ia comprar bala, tinha lá balas dos Cavaleiros do Zodíaco. Você ia numa loja de disco, era muito possível que estivesse tocando o disco do Cavaleiro do Zodíaco, que estava ali atraindo a atração de crianças e de pais que queriam comprar aquelas obras para as crianças. Então era um grande fenômeno cultural. E como eu disse, a TV Manchete saiu do ar na cidade que eu morava, e isso para mim foi um pesadelo. Cavaleiros do Zodíaco era a grande paixão da minha infância, junto com um time de futebol que eu torço, que eu não vou revelar qual por eu ser o Coelho do Pântano, você pode estar achando que é América Mineiro, e talvez até seja, não vou contar se é ou não. Joinville também o mascote é um coelho, né? Talvez seja Joinville também, mas enfim, não vou revelar. Era a minha grande paixão da infância, junto com o meu time de futebol. E depois eu desenvolvi um fanatismo parecido com um personagem do Ryu, do Street Fighter, né? Eu acho que eu cheguei a comentar isso lá no vídeo do Street Fighter, mas não chegava, foi posterior, apesar de eu ter conhecido o Ryu antes, e não chegava aos pés do fanatismo que eu tive para com Cavaleiros do Zodíaco. E para mim foi horrível isso aí, principalmente porque a manchete saiu do ar, eu não conseguia ver o desenho, mas a mania Cavaleiros do Zodíaco ainda continuava no restante do Brasil. Então todos esses produtos relacionados que eu falei ainda estavam me cercando. Então, qualquer lugar que eu ia, eu lembrava de Cavaleiros do Zodíaco. O pessoal lá no colégio superou rapidinho. Rapidinho, a maioria começou a curtir outras coisas, assistir outras coisas. E eu não, eu fiquei mal. Né? Eu fiquei assistindo o que eu tinha gravado, que eu tinha muito episódio gravado. E eu fiquei reassistindo lá os VHS os 4 OVAs que foram lançados. Né? O filme chegou a passar no cinema. Foi um fenômeno também essa questão do filme e da animação passar no cinema, porque não tinha desenho animado no cinema, só da Disney. Eu particularmente não curtia os desenhos animados da Disney no cinema. Eu achava legal quando o desenho animado da Disney virava série. Então Aladdin teve uma série muito boa, mas quando era desenho passando no cinema, eu não gostava, porque aqueles desenhos da Disney, eu já disse ao meu amigo matemático, cara, o matemático gosta lá do Aladdin, etc. Eu digo, porra, aquilo é musical, cara. Eu não gosto de musical. O desenho da Disney ele é muito musical. Ele não é totalmente musical. Ele não é que nem você tá assistindo um desses musical safado, tipo, sei lá, Chicago, Moulin Rouge, esses musical de merda, La La Land, que infelizmente ganha Oscar, essa bosta. Mas era meio musical. O ponto é que esses desenhos da Disney, eles tinham muita música no meio do desenho e muitas vezes essa música era parte do diálogo. Não era mera trilha sonora. O personagem lá, ele ia contar um momento da vida dele através de música, ele ia dar uma mensagem de superação através de música. Isso para mim enchia o saco. E desenho no cinema só era Disney. Então teve o desenho do Cavaleiro do Zodíaco que passou no cinema. Revitalizaram um cinema velho da minha cidade para passar. A gente não tinha esses complexos de cinema na época, então a gente tinha basicamente, sei lá, 1 ou 2 salas de cinema em shopping center e mais 1 ou 2 salas de cinema no meio da rua, no meio da cidade, cinema de rua, que ficavam ali dividindo os filmes de destaque em cartaz. Então como é que ia botar Cavaleiros do Zodíaco? Revitalizaram um cinema que estava desativado para passar o filme de Cavaleiros do Zodíaco. E era uma loucura ir assistir uma sessão lá, porque era uma criançada o tempo todo gritando, vibrando. E aí na hora lá que Seiya com a armadura de Sagitário preparava para dar a flechada, todo mundo começava a gritar Seiya, Seiya, era um fenômeno. O Cavaleiro do Zodíaco era um grande fenômeno e de repente a porra do fenômeno me abandonou porque a caralhada da repetidora resolveu tirar a manchete do ar. A TV que era repetidora da manchete passou a repetir o SBT e a TV que era repetidora do SBT trouxe a Record, que até então não passava na minha cidade. E eu fiquei de pires na mão. Eu fiquei sem os meus queridos personagens dos Cavaleiros do Zodíaco na TV, porque ainda estava por toda parte. Ainda estava na revista Herói nas bancas, ainda estava... Cara, pra mim, foi uma tristeza tão grande quanto as 2 grandes tristezas que até então eu tinha tido na vida, que tinha sido a morte do meu avô e a morte de Ayrton Senna. Eu disse que minhas grandes paixões eram o meu time de futebol, Cavaleiros do Zodíaco e Ayrton Senna. Sou fanático por Ayrton Senna também. Estou olhando aqui pro Blu-ray especial do documentário Senna, que tem uma miniatura com um carrinho aqui do Ayrton Senna, e eu nem tenho como ver a bendito Blu-ray. Primeiro porque eu não tenho
tocador do Blu-ray player, depois porque eu não vejo esse documentário porque começa com a cena lá da morte do Senna, do Galvão Bueno dizendo bateu forte Ayrton Senna, e essa cena me faz mal até hoje. Mas enfim, era viciado nisso aí, no Ayrton Senna, no meu time de futebol e em Saint Seiya, e Saint Seiya saiu do ar. Eu passei um tempo ali, digamos, no chamado luto simbólico, né, que é o luto quando é um luto sem ser pela morte de alguém, até que eu meio que superei. Nessa altura, eu tinha alguns bonecos de Cavaleiro do Zodíaco ainda em casa, incluindo o Shiryu com a armadura verde, a primeira armadura verde. E aí as lojas americanas fez um último grande saldão de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que em 1996 ou 1997. Porque o que é que acontece? A mania estava acabando. Cavaleiros do Zodíaco continuou passando ainda na manchete até 1999. Eu consegui assistir porque em 1997 eu ganhei uma parabólica, já falei isso aqui em outros momentos. Eu ganhei uma antena parabólica para botar lá no meu apartamento, e aí eu pude sintonizar a manchete e assistir Cavaleiros do Zodíaco até o final. Mas enfim, voltando no tempo ali em 1996 e 1997, Cavaleiros do Zodíaco tinha deixado de ser um fenômeno porque a série já tinha acabado, os episódios inéditos já tinham acabado, ia passar só a ser reprises, então já não valia mais tanta pena investir assim. E quem tinha comprado muito Cavaleiros do Zodíaco e tal, tava com um estoque grande sem saber o que fazer. Então as lojas americanas fez um grande saldão. Eu fui lá, não tinha o Seiya, para variar, e eu comprei um Shiryu da Bandai, o mesmo Shiryu que eu tive, que não veio com escudo completo, que foi o meu primeiro cavaleiro. Eu não lembro que fim esse Shiryu, que foi meu primeiro cavaleiro, levou. Como eu disse, a gente fazia muito escambo, eu troquei ele em algum momento, mesmo estando incompleto. Sei lá, vai lá que algum guri chega e diz, não, eu tenho um escudo aqui, ou então, porra, foda-se, eu gosto de Shiryu, eu quero mesmo sem escudo e tal. Então ali, já no apagar das luzes, eu comprei mais um Shiryu, e foram meus dois últimos Cavaleiros do Zodíaco, o Shiryu da Bandai, original, completinho, e o Shiryu paralelo, mas com a primeira armadura verde, até que eu cometi o grande erro de dar esses bonecos de presente a um primo meu, que o desgraçado do meu primo não chegou em algum momento que ele falou, não, Cavaleiro do Zodíaco é coisa de criança, foi quebrou o boneco, botou bombinha no boneco para ver ele explodindo, botou a armadura na água sanitária, enfim, ele detonou o bicho. Uma pena. Uma vez eu fui lá e vi o boneco todo detonado, eu nem estava tão arrependido assim de ter dado o boneco de presente, mas de ver o que ele tinha feito com o boneco. E quando foi em 1999, eu já não tinha mais nenhum boneco de Cavaleiros do Zodíaco, um cara da minha sala disse, pô, eu tenho o Pegasus aqui da Bandai. Eu falei, pô, sério? Nunca vi um Pegasus da Bandai. Pois é, eu tenho. Tu me vende? Ele vendo. Por quanto? R$30. R$30 na época era um dinheiro bom. Então eu disse, cara, eu compro. Isso foi em 1999 ou 2000. Não, foi 2000. Eu estudei com esse cara em 2000. O nome dele era Bruno. Aí eu fiz, pô, cara, eu compro. Então fui lá e comprei o Seiya da Bandai do Bruno apenas como memorabilia, apenas como um item de recordação que está comigo até hoje. Já são 20 anos, né? Vai fazer 21 anos. Não, já são 10 anos. Não, 20 anos, foi em 2000. Vai fazer 21 anos que eu tenho esse bichinho comigo aqui em casa, apenas como item de recordação, um item de colecionador. Como eu disse, eu não tenho mais nenhum outro Cavaleiro do Zodíaco. E eu também nem me importo tanto assim. Eu acho que se eu tivesse condições, eu comprava um Shiryu da Bandai, desse que eu tive 2 vezes, uma delas incompleto, se estivesse na caixa, completinho, bem cuidado e tal, mas infelizmente é muito caro, e aí eu também me recuso a pagar certos valores por tal produto, né? Primeiro porque eu não posso pagar, e mesmo que eu pudesse, eu acho que eu não pagaria, porque eu acho um valor abusivo. Mas então é isso, esse foi um grande fenômeno dos anos 90, um fenômeno que ele foi meio que espontâneo, ele teve ali um impulso comercial, mas teve muita espontaneidade que acabou dando impulso à parte comercial, meio que com ali o jogo virando. Teve uma grande retroalimentação entre programação e mercado, de revistas, de chicletes, de álbuns de figurinhas.
um fenômeno que com certeza valeu a pena ser vivido, rendeu muitas alegrias e emoções à criançada que acompanhou na época, rendeu amigos que se conheceram através de Cavaleiros do Zodíaco, se tornaram amigos e continuaram amigos adiante, enfim, e deu início à mania, eu ia dizer a mania otaku, mas eu acho que é muito mais que isso, porque o otaku é um fenômeno muito de nicho, mas enfim, deu início à mania de animação japonesa no Brasil e depois de publicação de mangás, porque com o Cavaleiros do Zodíaco fazendo tanto sucesso na manchete, os outros canais começaram a querer passar animes também. Então você tinha lá o SBT comprando Heart, comprando Dragon Ball, comprando Fly, o Pequeno Guerreiro, né, Dai no Daibouken, outro desenho que eu adoro, que eu fui apaixonado. Aí você teve a própria Manchete trazendo vários outros animes, Shurato, Samurai Troopers, Sailor Moon, depois o Yu Yu Hakusho. Eu não lembro quais, mas a Globo também trouxe animes na época. Eu não estou falando nem de Dragon Ball e de Digimon, Dragon Ball Z e Digimon, que a Globo até passou ali no começo dos anos 2000, mas eu não estou falando disso, estou falando da época mesmo, anos 90. A Globo trouxe várias distribuidoras de vídeo, começaram a colocar desenhos animados japoneses nas locadoras. Então você ia na locadora, tinha uma infinitude ali de desenhos japoneses. E assim, foi um mercado que nunca mais se fechou. Depois veio o canal Locomotion, especializado não voltado para isso, mas que acabou especializado em passar animes. E aí veio os lançamentos de mangás. Tudo isso começou com esse fenômeno Cavaleiro do Zodíaco em 1994. Foi por causa do fenômeno Cavaleiro do Zodíaco em 1994. Se Cavaleiro do Zodíaco não tivesse sido lançado, o fenômeno de animes e mangás eles aconteceriam no Brasil em algum momento? Muito provavelmente. Provavelmente, posteriormente, isso aconteceria. Mas foi com Cavaleiros do Zodíaco. Porque, como eu disse, lá atrás eu não tinha noção de que Cavaleiros do Zodíaco, de que anime, de que desenho japonês, era um fenômeno cultural. Era uma manifestação cultural de um povo que tem uma máquina de produção desses meios. Com o Cavaleiro do Zodíaco e com as revistas informativas, a gente descobriu que sim, aquilo ali era um pedacinho pequeno de um grande mercado de desenhos animados e de quadrinhos que utilizam daquela linguagem, daquela narrativa para contar histórias. Então, assim, já existia público consumidor de desenhos e mangás, de animes e mangás no Brasil, já existiam otakus, todos eles predatam Cavaleiros do Zodíaco, mas era muito de nicho. Já tinha festival de animação japonesa no Brasil, encontros de fãs, etc., mas tudo muito de nicho, tudo muito lá em São Paulo, que é onde estava grande parte da colônia. Com Cavaleiros do Zodíaco isso se espalhou pelo restante do país, isso se popularizou, e aí a garotada que gostava de Cavaleiros do Zodíaco foi atrás, descobriu outra coisa, montou fansubbers para fazer fansub, né, para dublar, para legendar desenhos que não tinham sido passados aqui no Brasil, distribuir, começou a montar encontros em outros locais, começou a gostar de outras obras que não eram Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive Cavaleiros do Zodíaco, ironicamente, até passou a ser um pouco renegada por um período, porque era ali uma coisa muito popularesca, né? Como fazendo um comparativo com metal, é como se você não fosse um fã true, se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco. E aí as revistas que ajudaram isso, a revista Animax ajudou muito nisso, a Japan Fury ajudou muito nisso, a Anime Do ajudou muito nisso. Tudo começou graças ao sucesso de Cavaleiros do Zodíaco. Foi o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco que permitiu que VHS que eram lançados só no bairro da Liberdade, que eram só de nicho, fossem distribuídos nacionalmente, e aí outras pessoas assistissem, gostassem, pensassem, pô, isso aqui é melhor que Cavaleiros do Zodíaco, e passassem a gostar daquela obra e ter interesse naquela obra. E aí veio a internet ajudou muito a disseminar isso aí, ainda que primitiva, ali em 97, 98, 99, enfim. Foi um fenômeno que, não é à toa que tem um documentário chamado A Força de Pegasus no Brasil, foi um fenômeno que mudou, de certo modo, o país ali para uma geração, para um determinado segmento. E fazer parte dessa mania ali nos anos 90 foi um fenômeno, foi vivenciar um fenômeno único,
que tem paralelo em outros fenômenos que aconteceu no país, com o público infanto-juvenil, com toda certeza, mas teve suas características próprias, teve coisas que talvez as gerações seguintes não tenham visto, as próximas gerações não vão ver, essa questão da garotada ficar levando brinquedo, essa questão de loja de roupa, de loja de departamento, tá vendendo brinquedo apenas para pegar o fã de Cavaleiro Zodíaco, porque não vivia outros brinquedos. Isso é coisa de um fenômeno ali meteórico e arrasador, que foi Cavaleiro Zodíaco. E felizmente eu tava lá para viver um pouco dessa história, ainda que eu tenha vivido, sei lá, 1% do que ela foi no seu total. Então é isso, esse talvez é o meu vídeo mais longo, como eu disse, a conversa mais despretensiosa, é onde eu falei mais besteira. E se você escutou até aqui, muito obrigado, você é foda, e até a próxima conversa.